Ô pessoal, tudo bom? Eu sou o Elito e você está aqui no canal, o seu Extra com o Elito. E hoje abordaremos um vídeo um tanto quanto mais realista do que os outros. Não que nossos vídeos não sejam realistas, necessariamente, mas isso daqui é uma coisa muito crucial e é uma coisa que a gente tem que falar sonho versus realidade, teoricamente, né? Todo mundo que pensa em começar nesse ramo, pensa em vender em marketplaces. E cara, acredito que se você está começando, talvez esse não seja o caminho, o melhor caminho para você. Pelo menos não é um para mim. E como eu estou documentando a minha jornada, eu vou citar para vocês aqui o porquê que não é tão legal para mim, né? Para quem não sabe, a gente gravou já 2 vídeos dessa série, né? O primeiro vídeo foi escolhendo o nicho de atuação, né, que a gente vai ter, tomando a decisão, provavelmente, de abrir a loja e escolhendo o nosso nicho de atuação. No segundo vídeo, que foi recente agora, né, foi a gente falando sobre fornecedor, né? Em que ponto que você tá em questão para arrumar fornecedor, produtos e etc, né? E hoje nós vamos falar de algo que é muito interessante, porque muitas pessoas, quando pensam em criar uma loja online, acham que tem que ser vendido na Shopee, no Mercado Livre, ou começam com a ideia de que vão vender nesse marketplace. E, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Talvez a realidade seja dura demais. Isso daqui que eu vou falar vai depender muito do ponto em que você se encontra. Caso você não entenda o que eu tô falando, eu vou estar deixando a playlist aqui na descrição do vídeo para você ver lá a questão do fornecedor e ver em que ponto que você está para tentar entender, né, melhor ali a sua situação financeira. Partindo desse princípio, né, do ponto que a gente está, a gente tem que falar. Muitas pessoas, como eu disse, né, pensam em criar, já começar a vender em marketplace, como Shopee, Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza e etc. Só que dependendo do seu ponto de partida, né, assim como o nosso, não é viável, porque o seu gasto vai ser muito grande, tá, pessoal? O seu gasto vai ser muito grande. E aí, por que que eu acho que o seu gasto vai ser muito grande? Se você for vender na Marketplace, você vai precisar de um fornecedor bom que você consiga brigar por margem. Porque se você não tiver uma margem boa, você vai ficar muito endividado, porque tu vai ter que ter uma boa precificação, só que para ter uma boa precificação você vai precisar de um bom custo de produto, né, para você brigar por margem nesses marketplaces. Cara, a concorrência é gigantesca lá, tá? Literalmente no online você vai concorrer com preço. E as margens não são brincadeiras, tá? É só a Shopee. Se você for entrar num plano de frete grátis, que é o mais recomendado, assim, para quem está começando principalmente, só que é uma taxa de 20%, pessoal. Uma taxa de 20% mais uma taxa fixa de R$ 5 de acordo com o produto. Então imagine, você vai pagar 20% do produto mais R$ 5. Se você vende um produto a R$ 100, você vai perder pelo menos R$ 25 desse produto, só com a taxa da Shopee. E isso pode ser muito gigantesco, tá? Se você compra um produto a R$ 20, por exemplo, de custo, e vende ele a 100, talvez não seja uma taxa, né, que vai te impactar muito. Mas imagine um cenário que você paga num produto ali, sei lá, uns 60, R$ 70 e vai tentar vender ele por 100. Então, a taxa é muito grosseira. Tá? Se você compra por 70 e vai vender por 100, por exemplo, pô, você já toma 25 aí, tá ligado? Menos. Então, sobra 75. Só que 75, 70 é do produto. Sobra R$ 5 para trabalhar, né, de lucro. Então, cara, é muito pequena a margem para trabalhar. Você vai precisar de um produto de imagens muito boa para trabalhar. E o custo, para mim, na verdade, é muito grande, porque tu vai precisar de uma boa operação logística, não muito boa para quem está começando, mas já tem uma noção, né, começar a estruturar isso. E o que mais me pega é a questão do valor, né, porque muita gente vai começar assim como eu, que não tenha um bom investimento, não tem como brigar por preço, não tem como brigar com gigantes. Aí eu mesmo investi R$ 200 em produto, né, então como que eu vou competir com o gigante? Não tem como, pelo menos não no começo agora. E aí que entra a estratégia que a gente vai abordar aqui no canal, né, que é a estratégia de venda local. Então, o que seria a venda local? Venda local é basicamente venda no seu bairro, na sua cidade, ou até mesmo, quem sabe, nas cidades vizinhas, podendo ser até seu próprio estado. Vai depender aí de como que for a sua logística. Eu, a princípio, pretendo vender aqui na minha cidade mesmo, né, anunciar ali no Facebook Marketplace, criar um Instagram, né, e a gente começar ali a trabalhar. E por que que eu acho que essa é a melhor oportunidade? Porque o meu custo fica quase em zero, né? O único custo que eu vou ter ali para trabalhar localmente é só o meio de transporte, né, para me locomover dentro da cidade, obviamente, né? Mas daí eu acredito que seja de boa. E também a questão das embalagens, né? Mas a embalagem ali é só uma sacolinha só, eu não precisa de nada muito avantajado, inclusive, tá, para chegar nas sacolinhas. É bem simples, não tem, não, vou colocar minha marca, vou colocar. Não, sacolinha genérica mesmo, pretona, básica, simples, tá só para colocar o produto, entregar pro cliente, o cliente gostar e fazer o Pix pra gente. Só isso. E o bom também
também que localmente a margem que te sobra é muito maior. Você pode estar se perguntando, pô, por que que eu vou vender localmente se o mesmo produto eu comprei na internet, o cliente tem acesso à internet, ele pode comprar na internet, né? O que que vai fazer ele comprar de mim? Eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso especificamente, mas a verdade é que o único princípio que eu vejo melhor é a questão de comodidade. Porque é muito mais prático para o cliente, às vezes, pagar um pouquinho mais caro e ter na mesma da hora, ou um dia depois, né, porque vai depender da hora que o cliente entrar em contato contigo, do que ele comprar algo na internet e demorar, sei lá, 3, 5, 7 dias úteis ali para chegar, dependendo do que ele comprou. Né? E ainda podendo chegar quebrado, pode estar chegando com defeito, e a dor de cabeça para devolver, nossa senhora. Tem outros fatores também, mas como eu disse, eu não vou esticar nessa questão, porque eu vou fazer um vídeo especificamente só para isso, tá bom? Eu vou fazer um vídeo somente para isso, né? Que aí eu vou conseguir tratar melhor o porquê que o cliente compraria de você, né? Ao invés de comprar numa Shopee, por exemplo, que seria o nosso principal fornecedor. E aí tem alguns conselhos, mas não é o foco desse vídeo. Enfim, lembrando aqui, não é uma recomendação, eu não sou a voz da verdade, eu não sou aquele que vai te falar e você deve seguir por conta própria, assim, cegamente. Não. Vê o que é melhor para você, estuda a possibilidade e vê o que é melhor. Pro meu plano aqui, pra nossa jornada, porque vai ser documentado aqui no canal, eu escolhi a gente fazer primeiro uma venda local e mais para frente, se Deus assim permitir, a gente conseguir já com mais maturidade, né, tanto maturidade de negócio para gerir, né, uma operação logística um pouco melhor e mais caixa, né, mais dinheiro em caixa para a gente poder trabalhar e procurar fornecedores para a gente brigar com margem, aí a gente vai para o marketplace. Agora, eu tenho que falar uma coisa, você só pode começar no marketplace direto, tipo, ignorar de fato isso daqui, né? A dica que eu dou, mesmo assim eu acho que ainda você tem que pensar, se o seu produto for único, único no caso, tipo, você que produz o produto, aí tudo bem, ou se você tem algum tipo de revenda exclusiva. O que seria revenda exclusiva? Seria um produto que tem uma revenda limitada. Limitada de vender por unidades? Não, limitada ao público de revenda, tá? Então, tipo assim, sei lá, eu tenho uma marca e eu vou dar para algumas pessoas revender, só que eu não vou deixar todo mundo revender minha marca, não é qualquer um que vai revender minha marca. Eu vou deixar algumas pessoas que eu vou selecionar e ela vai revender minha marca. E aí você consegue trabalhar melhor. Aí você pode ver, eu já acho que você pode ignorar isso tudo e começar no marketplace mesmo. Mas, se você está seguindo o mesmo passo a passo que eu estou seguindo aqui, né, documentando, eu recomendo muito vender local e é essa estratégia que a gente vai adotar no nosso negócio, tá? Então, o nosso nicho, né, recapitulando tudo, a gente já decidiu o nosso nicho, a gente já encontrou nossos fornecedores e agora a gente já definiu nossa estratégia, que é venda localmente, tá? Então, a gente vai vender dentro da nossa própria cidade. Agora, o nosso próximo passo é definir o nosso estoque, né? Arrumar nosso estoque e ajudar na nossa precificação, tá bom? Então, acredito que no nosso próximo passo eu já arrumo o nosso estoque aqui e mostro para vocês toda a organização que eu estou falando de estoque, né? Quais produtos eu tenho também e passo levemente ali quanto que eu vou precificar, não sei. Acredito que eu vou fazer um vídeo específico para isso e aí vocês vão entender melhor como é que vai ser. Caso você não entenda de precificação, não se desespere, logo logo entrarei em contato com vocês para falar sobre isso de precificação. Então, se você quer saber sobre isso, cara, não deixa de se inscrever no canal para você acompanhar essa nossa jornada, para ver se a gente vai conseguir construir algo de fato, tá? Se a qualidade da câmera estiver um pouco ruim, me perdoe, meu celular não é muito bom, né? Não é um iPhone, é um Motorola, né? Eu tô gravando ainda pela câmera frontal, então meio paia, né? E a iluminação também é iluminação de teto, aqui ó, padrão de casa, tá bom? Pra vocês verem que a gente vai fazer tudo na prática, não tenho nada de luxo, é uma pessoa assim como você, cara, tá vendo? Que só tem tempo, disposição e um pouquinho de grana, e um pouquinho de conhecimento. Então a gente consegue fazer esse esquema. Me conta aí também nos comentários, né? O que você acha? Qual estratégia funciona melhor para o seu negócio? Qual estratégia você acha que a gente deveria, pelo menos, pensar, né? E que ponto você acha que a gente deveria começar a pensar no Mercado Livre, na Shopee, por exemplo? Ou se você já começou direto por eles. Conta um pouco de sua experiência aí. Vai que ajuda tanto eu quanto o próximo que está vendo aí o vídeo esteja na mesma situação que eu. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração, forte abraço, que Deus abençoe a todos e falou!